Minha nome é Senhor Enoel Felix. Eu já nasci na terra de Malaca. Ano 1932, mês de dezembro. Minha pai nome é John Felix. Minha mãe Isabel Pinto. Minha pai e minha mãe conosco canino e falam muito português. Olá, tá bom? Sabe, Bárbara, eu não já chega para aqui. Não já chega a Lisboa. Ok, eu aqui muito alegre. Muito alegre. Sim. Boa noite. I had this dream when I was young, because when my father, my mother, and all the people mostly talking about Portugal, so I've been wondering if we are the descendants of Portuguese with the language that we have. I hope there'll be a day for me to visit Portugal. I got the feeling, because it's so great to be a Portuguese, but why not we get the chance to see what is our great-grandfather's country looks like. So this is the reason my big ambition is I will love to visit Portugal one day. A primeira referência que nós encontramos a Malaca na documentação portuguesa está relacionada com a viagem de Vasco da Gama e é uma informação que terá sido fornecida por um judeu que se encontrava em Calcute, que se converteu ao cristianismo e que regressou na armada de Vasco da Gama, um tal Gaspar da Índia, o qual, para querer agradar aos portugueses, deu informações sobre a Malaca, mas deu informações não muito corretas. Terá dito que Malaca era uma terra de cristãos, que no fundo era aquilo que os portugueses queriam ouvir. Malaca foi fundada, segundo se diz, nos princípios do século XV por um príncipe de Samatra. A certa altura os reis de Malaca converteram-se ao Islão. Malaca, enfim, quando os portugueses lá chegam, é uma cidade recente, é uma cidade que terá pouco mais de um século. É um local, um entreposto comercial que emerge numa região privilegiada, que é o estreito que recebeu depois o seu nome, o Estreito de Malaca, que é uma passagem quase obrigatória entre o Oceano Índico e o Oceano e o Mar da China, o Golfo do Sião e a própria Insulíndia. Só que, de facto, Malaca rapidamente emergiu e se destacou dos outros entrepostos e dos outros portos que existiam na região por via também de uma certa política que os primeiros reis de Malaca implementaram. Uma política que tinha a ver com o enquadramento estratégico na região e, ao mesmo tempo, uma ligação à rede muçulmana. Também devido a uma política interna de grande tolerância religiosa, nomeadamente após a conversão do primeiro rei de Malaca ao Islão. My name is Abdurrahim bin Haji Hashim. My father having 12 children, 9 sons and 3 daughters. I'm number 10 of my father's children. I was educated one of the oldest school in Malacca named St. Francis Institution. I was educated at school. So I retired. I was a senior custom officer attached to International Airport Kuala Lumpur
Well, actually, this house, the age of the house more or less about 100 years. And this house was built by my father. And then why the house is big, they got two reasons. Because my father having many children. Secondly, I came from a Malay noble family. The house was being visited people from the world beginning from 1960. So I received many tourists come. The state of government already declared this house a heritage house, and many of these people from over the world coming and visit the house. One day I received one gentleman came from England, he's the grandson of Sir Winston Churchill, he came here. In fact, I received all the leading citizens of the world, like royal family from Brunei, royal family from Japan, diplomat from Russia, Spain, and whenever they come and visit Malacca, they were very happy because I don't treat them like a tourist, but they're my friends. Os sultões promoveram uma política de atração, de segurança para com os mercadores de várias origens. Cada comunidade tinha o seu mestre do porto, era responsável depois pelos negócios e digamos, pelo comportamento de cada uma das comunidades. Havia uma política de taxas alfandegárias clara e com, digamos, com algum grau de justiça e de segurança. A presença dos chineses nos Estreitos de Malaca e no Oceano Índico terá tido também um papel importante na ascensão daquele porto e, portanto, isso ajudou também à ascensão da cidade. Não é uma cidade muito grande, em termos, digamos, europeus, enquanto cidade de pedra e cal não existe praticamente. Tirando alguns edifícios, mesmo esses provavelmente em madeira, como seriam a Grande Mesquita ou o Palácio Real, toda a cidade é construída em materiais perecíveis. Em todo caso, poderá ser uma cidade que, à data da captura portuguesa, poderá rondar já os 100.000 habitantes, sendo uma espécie de estreita faixa ao longo do mar. My name is Yi. So I've been in the tea business almost 17 years. As a history, when we study, during the China come to Malacca, is trying to protect Malacca away from the attack of Shan of Thailand. And the Chinese people used to marry the local people here, and even though there's more trade and great people, they come here and working here, and also they married the Malay, but they still follow the Taoism and Buddhism religion. In the present time, the Chinese here, they are still very harmony with the Malay group and Indian group. We have the oldest street in the Chinatown. There's a Malay mosque and Indian temple, and the first Chinese temple is also still in the Chinatown here. So the community of Chinese, we feel very happy and peaceful, and we like Malacca very much. And main major of our tea ceremony, we are not only serving a tea, but we will be sharing how our five senses is working to make our mind and our body be balancing. But in our tea teaching, we will be sharing about how the tea is made and to classify the tea. So we classify into 5 items. First is green tea, second is a half fermented tea, and fully fermented tea, and flower tea, and herbal tea. So while we are practicing this tea ceremony, we try to make our 5 senses and our mind is 100% concentrate. Our eyes also 100% concentrate. Our nose also 100% concentrate. So, in other words, we say that through the tea ceremony, it makes us understand what is the power of life. O rei Dom Manuel, que decide imediatamente dar ordens aos seus homens, ao primeiro vice-rei da Índia, para chegar a Malaca. É a armada de Diogo Lopes de Sequeira, é a primeira armada a chegar à Ásia do Sueste e a Malaca, não é?
Quando dizem a Albuquerque que um mercador Siqueira tinha sido aprisionado e as suas mercadorias tinham sido aprisionadas pelo rei de Malaca, bem como uma série de homens dele que tinham em missão exploratória, diríamos hoje, de espionagem, de tentar perceber quais seriam as hipóteses para a conquista de Malaca, é o momento ideal para Albuquerque preparar uma armada e avançar sobre Malaca. Pela prática portuguesa da altura seria para libertar os portugueses que lá estavam cativos e eventualmente obter autorização do rei da terra, o sultão, obter por mútuo consentimento, por persuasão mais ou menos agressiva, mais ou menos amigável, uma posição de força, uma fortaleza, uma feitoria. O que o Albuquerque fez, segundo tudo aponta, foi ter muito pouca confiança nas negociações que foram feitas e imediatamente avançar para a conquista da cidade. E isto, que muitas vezes é tomado como uma espécie de plano de Albuquerque, de plano de Dom Manuel para tomar cidades, foi na realidade uma surpresa. Afonso de Albuquerque não tinha ordens do rei para fazer isto. Ele cedeu as ordens do rei e interpretou à sua maneira as ordens do rei. A questão da tomada de Malaca enquadra-se num plano estratégico muito mais alargado que, com certeza, Albuquerque tinha traçado em Portugal quando saiu daqui em 1506. Há uma questão que ele aponta constantemente, que é o cerrar as portas de acesso ao mar Índico. A saber, a porta de Hormuz, a porta de Adão e, finalmente, naturalmente, a porta de Malaca. Como os portugueses certamente não conseguiriam ter fortalezas, posições de força, posições, digamos, de vantagem, de privilégio económico em todas as regiões produtoras de várias mercadorias, tudo isto se conseguiria, digamos, de um golpe só, que era uma posição em Malaca. Porque em Malaca cruzavam-se várias rotas. I mean, it's not to say that we left behind, but we don't see that we have any assistance from Portugal. Because as far as we know, there are many colonies which belongs to Portugal, and Portugal is maintaining them, but not in Malacca. In Malacca, we are just doing by ourselves. Even the Portuguese government, the Portugal never leave us a ship or any treasure, but we are proud to maintain because of the dialect, the language. Aquele língua e fala português, that is very important. So we don't care whether you help, you don't help, we must go on, you see. Obviamente os primeiros tempos são tempos de alguma dificuldade. A principal modificação que se opera e que nós verificamos é a da saída da comunidade de Gujarate. Os Gujarates, no fundo, mercadores do noroeste da Índia, eram talvez a comunidade mercantil mais rica e mais ativa, mais favorecida pelo sultão e, de certo modo, as comunidades que ficam não asseguram da mesma maneira o comércio que os Gujarates asseguravam, nomeadamente nas trocas precisamente com a Índia. Daí a necessidade de fazer parcerias com os mercadores locais que permaneceram em Malaca, sobretudo mercadores indianos, os chamados Kalins ou Kalings, oriundos da costa do Coromandel. É que Malaca só sobrevivia como um espaço de liberdade. E se fosse concedida ampla liberdade de comércio e ampla liberdade religiosa a todos aqueles que ali afluíam. My name is Selvaraju.
I am doing this temple part-time priest. This temple is more than 130 years. The main statue is elephant face. That's we have got Shiva and we call Parvati and Parameswaran. That's father mother. And father mother, their son is one is Ganesha, one is a Murugan. The Ganesha is an elephant face. The Murugan is a normal face. The Murugan is coming from the fire. But why the elephant and the Ganesha fish is an elephant? Because the mother, the Parvati, going to take shower. So the Shiva, the father, how many years go to in the jungle? Then after jungle come back. So the father and the son, they don't know each other. So when the Shiva going to enter the house, the Ganesha blocking, he cannot enter. But mother say, I going to take my shower. Don't let anybody go inside. But Shiva is the number one god. So he very angry, he cut his head. So then the mother come, mother cry, this is our own son, why you cut? Then Shiva, he will pray something, he say, you go first, you all tell somebody this is God, going to see, you go to see one body there, you will bring. Then the God all go and see God of elephant. They cut elephant head, they bring and they fix to Ganesha. So that's why the Ganesha got elephant face. A primeira questão que era preciso salvaguardar era a defesa da cidade. Isto porque se percebeu de imediato de que iria haver problemas, sobretudo com o ex-sultão fugido. Albuquerque parte novamente e deixa Malaca, parte novamente para Goa, deixa a fortaleza, pelo menos aquilo que ele chama a fortaleza, quer dizer, o torreão, a grande torre, construída, e nisso implicou variedíssimos homens, quer dos seus, quer de alguns chineses, que são angariados para construir a tal fortaleza, até porque os ocidentais não estavam de maneira nenhuma habituados ao clima tropical, àquele clima tremendo, e caem sucessivamente doentes. Esta fortaleza não estava preparada para a guerra moderna que chegou a Malaca tempos mais tarde, que não resistia, por exemplo, à artilharia. Quando algum tempo mais tarde surgiram problemas mais graves, os portugueses foram obrigados a reforçar de outra maneira as suas medidas de segurança. They built the 1511 the Fortaleza de Malaca. Then they start to build most of the walls. Okay, first they build most of the wall and they give each cannon base. They give each names. They got a Pedro, Domingo, Mar de Dios, and Santiago. Today left the Santiago doors, the behind of the doors, okay? The rest of the doors, the British was demolished all the gateways, okay? You can see most of the Santiago doors today, they made it in the main door. But that's not a main door, okay? And that's not a fort, there's only the door, okay? They will tell you, oh, this is the Famosa. Actually, this is not a Famosa. This is only the part of the Famosa. Okay, the Famosa means is everything inside. The Santiago, this is only the Santiago door, okay? Because the real fort, they call the Fortaleza de Malaca. There was in the middle, you will see the Alfandegador, then you will see the fortress. Only left, only the roads. It's nothing you will see today. During the Portuguese time, they built the hospital and the schools, and they built the main church. The main church is nearby the Fortaleza. Today, there was a Christ church, okay? Dutch declared it's a Dutch built, but Dutch only renovated most of the doors. Afonso de Albuquerque promove uma política de casamentos mistos, ou seja, incentiva os portugueses a casarem localmente. É isto que ele faz, por exemplo, em Goa. No entanto, nada disto se passou em Malaca, ou seja, há uma comunidade de portugueses que vai crescendo muito lentamente
em Malaca, mas que não se ficou a dever o seu surgimento e o seu desenvolvimento, o seu crescimento, muito lento ao longo do século XVI, não se ficou a dever a nenhuma política promovida por Afonso de Albuquerque. É o próprio Afonso de Albuquerque que diz, em 1514, ao rei, de que seria bom se houvesse portugueses que se casassem e por lá ficassem. O que acontece é que o primeiro capitão de Malaca informa o rei de que existem em Malaca 7 ou 8 portugueses casados e que ele não autorizou que se casassem mais, porque não sabem o que há a fazer, porque não têm instruções do rei para deixar mais gente estabelecer-se ali. Uma vez que os recursos ao serviço dos portugueses eram muito escassos e uma vez que em Malaca se tentou manter inalterada as políticas de uma maneira geral existentes no tempo do sultanato, não havia vantagem nenhuma em se favorecer a fixação de portugueses, pelo menos nos anos iniciais, porque qualquer português que se fixasse, que casasse, era um soldado a menos ao serviço das fortalezas, ao serviço das armadas também. E à medida que o número de casados vai aumentando, nós assistimos que são esses homens que, isso vê-se logo desde os primeiros cercos de 1537, o primeiro cerco, vê-se que é nesses homens que repousa a segurança e a defesa da cidade. Mas quando 50 anos mais tarde se fala dos casados de Malaca, isto é já uma segunda, uma terceira geração, que constitui já uma comunidade que está fixada na terra, bem adaptada, com boas ligações às comunidades mercantis que funcionam na cidade, com boas ligações muitas vezes diplomáticas aos reinos vizinhos, que é algo já substancialmente diferente dos mesmos residentes que estiveram lá 50 anos antes. Estamos aquí arriba y el Tajo vino aquí y va a apoyarse. A partir de meados do século XVI, a política que tendia a favorecer as comunidades asiáticas não cristãs altera-se. Com a Reforma Católica, com o Concílio de Trento, com a chegada dos missionários, com uma nova mentalidade mais intolerante do ponto de vista religioso, assume-se uma primazia e um favorecimento das comunidades cristãs. E, portanto, a cristianização assume um papel que não tinha durante os primeiros anos. Em Malaca, isto significa que passa a ser dada primazia, vantagens, nomeadamente fiscais, aos cristãos. Por exemplo, a comunidade Kelin, os hindus do sul da Índia, que durante os primeiros anos são o pilar do poder português e é a fonte de conhecimentos comerciais que os portugueses adquirem, começa a partir de certa altura a sofrer grandes pressões no sentido da conversão ao cristianismo. Portanto, é natural que um extrato de portugueses, de descendentes de portugueses, assumisse uma importância maior. To tell the truth, I really adore this Our Lady since I was young until now. I never miss praying her, ask her to help my family, all my friends, and all the people, especially my dance group. But this is what I never miss praying her every solid day. I must pray to this Our Lady. Now I think I had a chance to see with my own eyes, which I came to the proper place, to this Our Lady's place, where she has appeared. Now I know this is the place that she appeared here, and it was so beautiful. A Malaca portuguesa viveu sempre sob ameaça. Isto é, por vezes, o medo de que houvesse um ataque ou um cerco era, enfim, maior do que, enfim, o perigo real. O sultanato do Aceh emerge sobretudo na década de 1530 como uma grande potência rival dos portugueses. Havia todo um prestígio islâmico que tentam captar e um prestígio anti-português
E também porque a comunidade Gujarate, ou pelo menos uma boa parte da comunidade Gujarate, que tinha saído de Malaca após a conquista portuguesa, acabará por se reorganizar neste centro. Por outro lado, temos no outro extremo do estreito o Sultanato de Johor, que é também que é uma potência malaia, é governada, enfim, os reis são da linhagem dos próprios sultões de Malaca, e que, de certo modo, não tem um poderio comparável ao do Axé. O Axé tinha uma ligação aos turcos, tinha a capacidade de adquirir artilharia semelhante à artilharia que era produzida na Europa. O Axé é logo o primeiro, digamos, a cercar Malaca em 1537, sem êxito, e voltou logo a fazer um ataque 10 anos mais tarde, em 1547. Em 1587 houve também uma importante crise com Johor e, portanto, Malaca vive durante praticamente um século entre dois polos. Há uma espécie de um triângulo entre Malaca, o Aceh e Johor, como as três principais potências, que se vão ora aliando, ora guerreando num equilíbrio triangular que, no fundo, foi um dos motivos da sobrevivência de Malaca nos períodos de maior dificuldade. E, portanto, uma vez que o Estado da Índia, nesta altura, não dispunha de recursos suficientes para garantir a segurança em termos de armadas, de soldados da fortaleza, houve duas questões que passaram a adquirir uma importância primordial na sobrevivência da cidade. A primeira foi uma política de fortificações. De facto, é na década de 60 que os portugueses começam a construir a muralha do que viria mais tarde a ser um baluarte fortificado. E, em segundo lugar, a importância dos portugueses, dos casados e dos cristãos da cidade. Porque, uma vez que, em caso de ataque, em caso de cerco, era necessário enviar rapidamente um navio que trouxesse socorro de Coxim ou de Goa, e isto demorava vários meses. Daí a importância que os casados adquirem como, de facto, uma espécie de tropa de segunda linha, que não só, digamos, aguentam os embates iniciais até à chegada dos socorros de Goa, como, muitas vezes, são eles que são o garante da continuidade da paz em Malaca. O facto de Filipe II de Castela e Aragão, de Espanha, ser, em 1581, eleito rei de Portugal, evidentemente que é um fator que pesou no facto de os holandeses tomarem os portugueses como seus inimigos, porque o Filipe II de Espanha fechou os portos à navegação holandesa e, portanto, os holandeses foram tentados, melhor dizendo, a procurar as fontes da especiaria. E logo em 1606 há um primeiro cerco a Malaca. Foi, no entanto, para os portugueses um grande susto, porque foi uma destruição a um grau imenso, e para a Companhia das Índias Orientais Holandesas é uma grande lição, onde eles aprendem o que devem e o que não devem fazer naquela região. Uma das coisas que devem fazer e que fizeram, é minar a credibilidade dos portugueses, substituir-se aos portugueses. A decisão de atacar Malaca terá surgido sobretudo com o objetivo de desferir uma machadada final nos inimigos portugueses naquela região. Portanto, os holandeses nunca se conseguiriam afirmar como a grande potência capaz de impor tratados e condições de comércio enquanto os portugueses tivessem a velha capital de Malaya nas suas mãos. E, portanto, o assalto é feito, o desembarque é feito, há registros holandeses de como é que correu. Os holandeses procederam a uma política absolutamente destruidora, devastadora de todos os recursos da cidade, e a cidade acabou por capitular já em janeiro de 1641, depois de um cerco desesperado, sobre o qual se contam as histórias da fome que a população passava, da diminuição drástica da doença. O último capitão acabou por se render perante as garantias do capitão holandês de que seriam poupadas as vidas e os bens. A cidade rende-se e procede-se, então, à inventariação daquela que fora uma cidade cobiçada durante várias décadas pela Companhia Holandesa, e o resultado, isto são as próprias fontes holandesas que dizem, é mais ou menos decepcionante. Não só porque o capitão holandês deixou os portugueses partir para a costa oriental indiana, levando os seus escravos e as suas riquezas,
mas porque o saque foi muito menor do que se esperava. Seja como for, a cidade nunca recuperou do antigo prestígio, não só porque, enquanto foi holandesa, era Batávia a capital do poderio holandês na Ásia e, portanto, Malaca teria que ser sempre uma posição subalterna, como, mais tarde, quando passa para o domínio inglês, primeiro em Penang, na ilha de Penang, e depois em Singapura, há novamente a mesma questão. Há uma nova capital do Império Britânico naquela região e, portanto, Malaca nunca foi dada a oportunidade para voltar a florescer e, portanto, passou, digamos que a queda de Malaca nas mãos dos holandeses em 1641 marca um pouco o ocaso e o pôr do sol de um longo historial da capital, enquanto um sultanato particularmente importante no mundo malaio, quer como uma espécie de joia da coroa do Estado português da Índia. During the Dutch time, in the 1641, they renovated most of the Portuguese buildings, okay? And in the doorway, you can see in the 1670, the year of the renovated, the Anno, A-N-N-O, 1670, the year of the renovated. When the British took over, they demolished all the gateways. First, they used the cannon to blow. They cannot make it because the wall is 8 meters thick. Then they used the dynamite to blow. They dig a hole in the middle of the doors. They used the dynamite to blow every gateways. But it takes 2 years to demolish. But the Portuguese want to build the wall. They take 36 years to 38 years. But they want to demolish. It's only 2 years. It's gone. For me, the Santiago door not is only monument. It's a very meaningful door. Okay. See, Santiago, actually, the stones, even the cements. So for me, when I sit inside, when I draw, it's very meaningful for me. It's very peaceful for me. Because Santiago is something different. It's a very, 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 people say it's very unique. I was still happy in my Santiago door. Even I met my wife in the Santiago doors. Because the door is not normal doors, okay? That's the door is very unique. The door will connect with everybody from all over the world. You see something unique. That's why they call the Porta de Santiago. This village was open, is mean to say, is to keep the tradition of Portuguese. Speak Portuguese, keep all the heritage of Portuguese. So that is what we, now from 1932, it's almost going to be 80 years here. We are still maintaining the culture, the dialect, even though not very much, but I will say at least about 60% can speak Portuguese still. They're still maintaining. Why not we do something about it? Let it becomes 100% Portuguese speaking here. Father Reverend Corrado, Father Francois, these two pictures, these are the pioneers who bought this land on the 28-acre land. They built houses, so got all the Portuguese religion, Portuguese people to get them here resettled because they are Christians. And also most of them are men of the sea. They love to go out fishing. We all were scattered about, not in this area. They call it Tranqueira. I think Tranqueira is the Portuguese word on the other side. So this priest approached the government to get the settlement here. That was in 1932. The priest, whenever they make mass, the priest tell any Portuguese descendants who wish, right, to get together to open a settlement, it's all Portuguese so that you people can keep your heritage and your language. Then the government, the British government, allowed to have this settlement here. Now, it was called many names before it was called Portuguese settlement. It was called St. John's Village. It was called Padre Sechang, which means priest land.
And finally, when the British like to use the word settlement. So it became Portuguese settlement. Okay, the Portuguese settlement became a reality when two priests found that the fishermen were very deep inland and it was difficult for them to go fishing. So they brought the fishermen in to the shores and found a place which we now know as Portuguese settlement. And the first road that was developed was Teixeira Road. And this is where the first 3 Portuguese families started to live. And this was in 1930s. Unfortunately, most of the Portuguese descendants are not staying in the town center. So the priest, whenever he performed the Sunday Gracia, bem Gracia domingo, bem Gracia na bairro de Malacca, muito pouco religião de português bem juntado. Que essa causa, outro fica longe, 15 pedras, 15 quilômetros. So the priest built this village to get them together as one family. The people in Portuguese settlement are very strong in their culture. So there are some 5 very important celebrations that they still carry on. And if you look at it, you will reminisce something that is also done in Portugal. Number 1, February the 22nd, we celebrate the Festa of Untrudo. Untrudo is a water day. Why we celebrate the Festa of Untrudo? That is to symbolize that we are coming to the celebration of Good Friday. So before we can go on what is Good Friday, our Untrudo, we call it throwing water day, is the first starting. We have to fast for 40 days, that is part of religion. Then come Good Friday, then Easter Sunday. We'll have Way of the Cross, and then Mass, and after that will be washing of the feet. They follow exactly what Jesus done before. And then after that, at night, you have the people visiting the church, praying until 12 midnight. Then you continue back on Friday. Friday is a very, very important day for the people, the one who has got the Catholic faith. Every Good Friday at night you can see there's a lot of candlelights throughout the compound of the church. And it's so beautiful because this is something has been kept up for so many hundreds of years. But it came from the Portuguese priest. The second one is the Fiesta of the Light, also religious, San Juan. Then we celebrate the feast of San Juan. We'll dress up, all the children, boys and girls, all dress up in green. And then every children will have candle in their hand. So we'll do procession. We'll do the procession in the settlement himself. Okay, during Festa San Juan, we actually have a candlelight procession with a mass before that, and then during the candlelight procession, every house lights up candles and they decorate the house with candles. And we continue with daily celebrations, like we have stage shows and activities like dancing and so on. Then from another festival, Fiesta of Saint Peter, or better known as Festa de San Pedro. We have turned this celebration partly commercial to get the tourists from all over the world to come here and see what is Fiesta de San Pedro. Festa San Pedro appears even on the front page in Australian newspaper. So that's how big the festivals have become. And it attracts not only the foreigners, but also the local people which come and enjoy together with us in the Portuguese settlement. So it has become a multiracial function.
from a simple village function, a religious function, now has become a cultural event. On the 29th of June, we have a Mass in honor of St. Peter. And during this Mass, we have a big celebration. And at the end of it, all the boats, fishermen boats, get decorated and they get the blessing from the priest so that they may be safe at sea and they can go out and have a better catch. And we celebrate for 5 days. Then our last celebration is the wind of Christmas. Important is on the 24th night, because that is where Jesus was born, at midnight. So we will have to attend the Mass at midnight. And then when we come back, we will wish each another, we'll hug each another, say, hey, Bon Natal, whatever necessary, whatever you've done, maybe you're misunderstood among a family or friend, will ask for apology. Sorry, whatever I've done in this world towards you, you please forgive me. Now we receive the birth of Jesus. We have to become happy. Okay, the people who are still here, they have learned the Portuguese of the old. That means from 500 to 400 years ago. And they speak until today this way. There seems to be some dilution in the language. People in Malaysia, they have to put a lot of attention in school on Bahasa Malaysia, the Malay language. And also there's a lot of focus also on the English language. In terms of education, these two languages are put in a very important scope among the parents and community. And when the parents themselves do not put the importance of speaking Portuguese to the children, then they might lose the interest. Well, when I was a little boy of about, say, 4 years old, I'm lucky that I have my two grandmothers who was alive. So they will never speak to us any language except Fala Portuguese. Fala Portuguese, palavra de Portuguese, Kumi, Drumi, Ropa, Undi Tabai, Tabai Grecia, Tabai Rejaku Santo Antônio, Tabai Rejaku Ave Maria, tudo de Portuguese. But I wouldn't like to use that word Papia Cristã. Why? We, the Portuguese descendants of the Portuguese from Portugal, we do not speak Papia Cristã. We speak Portuguese ethnic or antique. The word Portuguese Cristã is wrong. Yo Papia é português, yo é Papia cristão. Aqui cristão que eu sabe, quem quiser batizar na igreja fica cristão, aquele cristão. Mas cristão não tem língua. Nós, gente, é cristão, porque nossa religião. Mas não dizemos ter português. E nos papéis não sabemos a língua, é português. Não pode cristão, mas tem um pouco diferente som, tem eu compreendo. Mas aquele de certo é palavra é português. In the old days, the Portuguese people referred to the word Cristão for almost everything. That means it meant the language. When they wanted to say, what kind of language do you speak? They said, we speak the Cristão language. And then they say, what race are you? And they would say, we are Cristão. And then if they say, what is your religion? We are Cristão. But however, as the time went on, we realized that the word Cristão cannot be for everything. And then we realized Cristão means Christian. So it belongs to the religion because it doesn't make sense. So we find out from Portuguese people how they use, what would they say our language is. And they told us our language is a Creole, a Portuguese Creole. So the only way we retain the word Cristão is for the religion. A Portuguese person coming to Malaysia, coming to the Portuguese settlement, when they listen carefully,
they will find that the basic words are still there. So it's only they find that, oh, maybe you don't have a grammar. Maybe your grammar is wrong. And if you look carefully into the language which we have done, we find that the words we use are actually archaic words of the Portuguese. They used it before. It was maybe 500 years, 400 years ago. And when you tell them the word and they listen carefully, they say, but I remember this word, but not anymore. O projeto Povos Cruzados, como o próprio nome indica, significa o cruzamento das culturas, cultura portuguesa e a cultura que se sente e que se vive aqui no bairro português. Primeiro porque comecei com as crianças, comecei com um grupo de 15, as crianças começaram primeiro do que os adultos, porque os adultos precisam de ser aliciados de outra maneira, ou seja, e as crianças é uma forma de chegar aos adultos, porque as crianças adoram falar português, adoram. Seja o crioulo português de Malaca, seja o português de Portugal. O projeto que tem agora a aprendizagem da língua portuguesa tem como objetivo não só ensinar a língua portuguesa, mas fazer com que as crianças, os adultos percebam a diferença e similaridade que as palavras têm. As crianças, tanto as crianças como os adultos, para eles perceberem a evolução que o português teve, é importante fazer a ponte entre o português de Malaca, crioulo português de Malaca, e o nosso português. Porque só assim é que eles vão perceber a evolução das palavras, como por exemplo avião, barco à bois, ou cavalo de ferro, que é bicicleta. Porque se eu não pegar no português deles é mais difícil, porque eles tiveram a influência do Barraza, tiveram a influência do inglês e não sabem o nosso alfabeto, porque é muito diferente o nosso alfabeto. Ei, vou sentando aqui, ok? Agora tudo gente está a fazer barco. Hereda, cabeça de barco, Pedro Proença. Esquerda, ok? A Sagres é um pouco também uma embaixada cultural de Portugal, não é? Nós somos marinheiros e estamos a apresentar aqui como nos apresentámos há 500 anos, com grandes navios à vela, e isso facilita muito o contacto, facilita muito o reconhecer em Portugal nesta área do globo. Agora estamos a comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses e nós estamos habituados a trazer o orgulho de ser portuguesa, mas levamos de Malaca em vez de trazermos, nós levamos um orgulho enorme, porque realmente ter chegado aqui há 500 anos, ter estado cá durante 130 e vir ver este orgulho daquele grupo de pessoas nas suas origens, a cantarem em português, a dançarem danças portuguesas, a falarem o português arcaico, porque não evoluiu tanto como o nosso, mas é realmente um orgulho, porque isto não se faz, esta aculturação não se faz sem carinho, tanto não é imposta, não pode ser imposta. Eles têm que ter tido muito gosto em ser portugueses e manter esta identidade da Portugalidade. Embora misturassem os trajes da Madeira com os trajes do Minho e se calhar do Algarve, embora houvesse uma mistura, estava ali muito, porque eles não, muitas vezes as comunidades portuguesas identificam-se com o local de onde provém, ou vem da Madeira, ou vem dos Açores, ou vem de determinada zona do nosso país, mas estes não, estes são do Portugal inteiro, e vê-los com aquela atitude em ser português foi
São essas coisas que alimentam, digamos, que nos alimentam nesta viagem. Mas dá para ver, quem faz uma viagem destas, dá para ver realmente a aventura que foi há 500 anos, há mais de 500 anos, sair do nosso Portugal e andar por todo o mundo, porque em todo o lado temos visto vestígios da passagem dos portugueses em todo o lado onde passamos. E foi realmente uma epopeia, um povo com 2 milhões de habitantes, fazer o que fizemos naquela altura, com aquelas cascas de nós, com aqueles métodos arcaicos de navegação e sem informação, sem poderem prever a meteorologia, foi impressionante mesmo. When the Portuguese came to this part of the world changed. They changed the world, the Portuguese. Small as they are as a country, but that set the world into a new phase altogether. And we are proud that we have been part of that. If you look at the Portuguese community today, you will find a lot of mix, but they call themselves Portuguese because they intermarried with the Portuguese, and the Portuguese culture is so strong that it somehow controls everybody else. So whenever a Portuguese married an Indian, somehow the Portuguese culture was so strong that the Indian followed the Portuguese culture. Now when they married a Chinese, the Chinese also began to follow the Portuguese culture. To me, the future of settlement has to be one thing for certain. It has to remain. We cannot go without the Portuguese settlement. That's one thing. But the Portuguese settlement is also progressing. But what is important in the settlement is the unseen, intangible heritage. The people's feelings, the temperament, the spoken, what is spoken from them, the customs, the culture. That is the important thing that appeals to settlement. If we have all these beautiful things, but we do not have the heart of the Portuguese there anymore, then we lose the glitter. Okay, Malacca is a very unique place in that we have most of the cultures of the whole country, because Malacca was one of the states which started where it all began. We always say Malacca is where it all began, that most of the cultures and people in other states came from Malacca. So we are the heart. And because of that, the people have realized and understand to live together for so many years. So they live with many cultures interrelated with one another. I think Malacca has shown Malaysia what it is like to be multicultural. We've got a very long history. So the word One Malaysia started with us a long time ago. Right? But we in Malacca, so far I think the races are quite comfortable with each other, you know, and at one time, in fact, a lot of Malays that lived around the settlement spoke Portuguese very well, you know, and the Chinese, the shopkeepers, they spoke Portuguese better than us, you know, because of the interaction with the Portuguese people and the fishermen and all that. If you go to another country, you only see one culture. But here you see multicultural. So it has become a big attraction, and I believe that the future of this place is very, very large, because nowhere in the world can you go and see so many cultures in maybe 3 days. I think the town is expanding into a modern city, you know, but they have to take care of the old town, because the old town complements the new town, and the new town also complements the old town. So they cannot be one-dimensional, thinking of business, progress, expand, build, expand. They have to think that the old exists, the new exists because of the old.
And they have to look after the old, which will give that kind of nourishment for the new. Many years, I was thinking, why not I visit Portugal? Because as far as I'm concerned, many people say, if you go to Portugal, the best thing is to visit Lisboa. Because Lisboa is a very nice city. But true, now my dream came true, so I had the opportunity to visit Lisboa, and it's so exciting to me. It's so nice, that place, and it's really fantastic. Surprised me because I never see this kind of place since I was been born. Nice, very nice place, really. I never believe it. I never believed that I had this kind of dreams. But now only I thank the Lord and I thank my friends for giving me these chances to be in Portugal. Really. Now I would like to sing a song, a Portuguese song. The song is from Portugal also. It's about 3/4 century. It's a very old song, but very beautiful. And the name of the song is Ala Marinheiros. Ala marinheiros, vivos presenteiros, barcos a arriar. Na minha surrender, uma nossa cena, ala para mar. Como é luquerundo, bela rauixundo, abre a passagem. E uma é bonita da nossa esperança, de uma boa viagem. Marinheiro moço, cantado juvia. Boja vai que nossas, que de Portugal. Bolo de valero, semedo balanço. Viva marinheiro que nos tem descanso. Ala marinheiro, vivas presentero, barcos a arriar. Na minha surrender, uma nossa cena, ala para mar. Como é luquerundo, belo rauixundo, abre a passagem. E uma é bonita da nossa esperança de uma boa viagem. Marinheiros moços, cantado jovia. Os portugueses começam a construir a muralha do que viria mais tarde a ser um baluarte fortificado. E, em segundo lugar, a importância dos portugueses, dos casados e dos cristãos da cidade. Porque, uma vez que, em caso de ataque, em caso de cerco, era necessário enviar rapidamente um navio que trouxesse socorro de Coxim ou de Goa, e isto demorava vários meses, daí a importância que os casados adquirem como, de facto, uma espécie de tropa de segunda linha, que não só, digamos, aguentam os embates iniciais até à chegada dos socorros de Goa, como, muitas vezes, são eles que são o garante da continuidade da paz em Malaca. O facto de Filipe II de Castela e Aragão, de Espanha, ser, em 1581, eleito rei de Portugal, evidentemente que é um fator que pesou no facto de os holandeses tomarem os portugueses como seus inimigos. Porque
porque o Filipe II de Espanha fechou os portos à navegação holandesa e, portanto, os holandeses foram tentados, melhor dizendo, a procurar as fontes da especiaria. E logo em 1606 há um primeiro cerco a Malaca. Foi, no entanto, para os portugueses um grande susto, porque foi uma destruição a um grau imenso, e para a Companhia das Índias Orientais Holandesas é uma grande lição, onde eles aprendem o que devem e o que não devem fazer naquela região. Uma das coisas que devem fazer e que fizeram, é minar a credibilidade dos portugueses, substituir-se aos portugueses. A decisão de atacar Malaca terá surgido sobretudo com o objetivo de desferir uma machadada final nos inimigos portugueses naquela região. Portanto, os holandeses nunca se conseguiriam afirmar como a grande potência capaz de impor tratados e condições de comércio enquanto os portugueses tivessem a velha capital de Malaya nas suas mãos. E, portanto, o assalto é feito, o desembarque é feito, há registros holandeses de como é que correu. Os holandeses procederam a uma política absolutamente destruidora, devastadora de todos os recursos da cidade, e a cidade acabou por capitular já em janeiro de 1641, depois de um cerco desesperado, sobre o qual se contam as histórias da fome que a população passava, da diminuição drástica da doença. O último capitão acabou por se render perante as garantias do capitão holandês de que seriam poupadas as vidas e os bens. A cidade rende-se e procede-se então à inventariação daquela que fora uma cidade cobiçada durante várias décadas pela companhia holandesa, e o resultado, isto são as próprias fontes holandesas que dizem, são... Many years I was thinking, why not I visit Portugal? Because as far as I'm concerned, many people say, if you go to Portugal, the best thing is to visit Lisboa, because Lisboa is a very nice city. But true, now my dream came true, so I had the opportunity to visit Lisboa, and it's so exciting to me. It's so nice, the place, and it's really fantastic. Surprised me, because I never see this kind of place since I was been born. Nice, very nice place, really. I never believe it. I never believed that I had this kind of dreams. But now only I thank the Lord, and I thank my friends for giving me these chances to be in Portugal. Really. Now I would like to sing a song, a Portuguese song. The song is from Portugal also. It's about 3/4 century. It's a very old song, but very beautiful. And the name of the song is Ala Marinheiros. Ala marinheiros, vivos presenteiros, Bacchus ariai. Na minha surrender, Manosso cena, ala para mar. Como é luquerundo, bela rauixundo, abre a passagem. E uma é bonita da nossa esperança, de uma boa viagem. Marinheiro moço, cantado jovial, boja vai canossas que de Portugal. Bolo de valero, semedo balanço, viva marinheiro que nos tem descanso. Ala marinheiro, vivas presentero, Bacchus ariai. Na minha surrender, uma nossa cena, ala para mar. Como é luquerundo, belo rauixundo, abre a passagem. E uma é bonita da nossa esperança. Língua. Nós gente é cristã, porque nossa religião
Mas não dizem inteiro português. E nos papéis não sabem essa língua. É português. Não pode cristão. Mas tem um pouco diferente som, tem eu comprar. Mas aquele de certo é palavra é português. In the old days, the Portuguese people referred to the word Cristão for almost everything. That means it meant the language. When they wanted to say, what kind of language do you speak? They said, we speak the Cristão language. And then they say, what race are you? And they would say, we are Cristão. And then if they say, what is your religion? We are Cristão. But however, as the time went on, we realized that the word Cristão cannot be for everything. And then we realized Cristão means Christian. So it belongs to the religion because it doesn't make sense. So we find out from Portuguese people how they use, what would they say our language is. And they told us our language is a Creole, a Portuguese Creole. So the only way we retain the word Cristão is for the religion. A Portuguese person coming to Malaysia, coming to the Portuguese settlement, when they listen carefully, they will find that the basic words are still there. So it's only they find that, oh, maybe you don't have a grammar. Maybe your grammar is wrong. And if you look carefully into the language which we have done, we find that the words we use are actually archaic words of the Portuguese. They used it before. It was maybe 500 years, 400 years ago. And when you tell them the word and they listen carefully, they say, but I remember this word, but not anymore. O projeto Povos Cruzados, como o próprio nome indica, significa o cruzamento das culturas, cultura portuguesa e a cultura que se sente e que se vive aqui no bairro português. Primeiro por speak Portuguese, keep all the heritage of Portuguese. So that is what we now from 1932. It's almost going to be 80 years here. We are still maintaining the culture, the dialect, even though not very much, but I will say at least about 60% can speak Portuguese still. They're still maintaining. Why not we do something about it? Let it becomes 100% Portuguese speaking here. Father Reverend Corrado, Father Francois, these two pictures, these are the pioneers who bought this land on the 28-acre land. They build houses, so got all the Portuguese religion, Portuguese people to get them here resettled because they are Christians. And also most of them are men of the sea. They love to go out fishing. We all were scattered about, not in this area. They call it Tranqueira. I think Tranqueira is a Portuguese word on the other side. So this priest approached the government to get the settlement here. That was in 1932. The priest, whenever they make mass, the priest tell any Portuguese descendants who wish, right, to get together to open a settlement, it's all Portuguese so that you people can keep your heritage and your language. Then the government, the British government, allowed to have this settlement here. Now, it was called many names before it was called Portuguese settlement. It was called St. John's Village. It was called Padre Sachang, which means priest land. And finally, when the British, of course, the British like to use the word settlement. So it became Portuguese settlement. Okay, the Portuguese settlement became a reality when two priests
found that the fishermen were very deep in inland, and it was difficult for them to go fishing. So they brought the fishermen in to the shores and found a place which we now know as Portuguese settlement. And the first road that was developed was Teixeira Road. And this is where the first 3 Portuguese families started to live. And this was in 1930s. Unfortunately, most of the Portuguese descendants are not staying in the town center. So the priest, whenever he performed the Sunday gracia, bem gracia domingo, bem gracia na bairro de Malacca, muito pouco religião de Português bem dada. 22nd, we celebrate the Festa of Untrudo. Untrudo is a water day. Why we celebrate the Festa of Untrudo? That is to symbolize that we are coming to the celebration of Good Friday. So before we can go on what is Good Friday, our Untrudo, we call it throwing water day, is the first starting. We have to fast for 40 days, that is part of religion. Then come Good Friday, then Easter Sunday. We'll have Way of the Cross, and then Mass, and after that will be washing of the feet. They follow exactly what Jesus done before. And then after that, at night, you will have the people visiting the church, praying until 12 midnight. Then you continue back on Friday. Friday is a very, very important day for the people, the one who has got the Catholic faith. Every Good Friday at night you can see there's a lot of candlelights throughout the compound of the church. And it's so beautiful because this is something has been kept up for so many hundreds of years. But it came from the Portuguese priest. The second one is the Fiesta of the Light, also religious, San Juan. Then we celebrate the feast of San Juan. We'll dress up, all the children, boys and girls, all dress up in green. And then every children will have candle in their hand. So we'll do procession. We'll do the procession in the settlement himself. Okay, during Festa San Juan, we actually have a candlelight procession with a mass before that, and then during the candlelight procession, every house lights up candles and they decorate the house with candles. And we continue with daily celebrations, like we have stage shows and activities like dancing and so on. Then from another festival, Fiesta of Saint Peter, or better known as Festa de San Pedro. We have turned this celebration partly commercial to get the tourists from all over the world to come here and see what is Fiesta de San Pedro. Festa San Pedro appears even on the front page in Australian newspaper. So that's how big the festivals have become. And it attracts not only the foreigners, but also the local people which come and enjoy together. Castelo e Aragão de Espanha ser, em 1581, eleito rei de Portugal, evidentemente que é um fator que pesou no facto de os holandeses tomarem os portugueses como seus inimigos, porque o Filipe II de Espanha fechou os portos à navegação holandesa e, portanto, os holandeses foram tentados, melhor dizendo, a procurar as fontes da especiaria. E logo em 1606 há um primeiro cerco a Malaca. Foi, no entanto, para os portugueses um grande susto, porque foi uma destruição a um grau imenso, e para a Companhia das Índias Orientais Holandesas é uma grande lição, onde eles aprendem o que devem e o que não devem fazer naquela região. Uma das coisas que devem fazer e que fizeram, é minar a credibilidade dos portugueses, substituir-se aos portugueses. A decisão de atacar Malaca terá surgido sobretudo com o objetivo de desferir uma machadada final
nos inimigos portugueses naquela região. Portanto, os holandeses nunca se conseguiriam afirmar como a grande potência capaz de impor tratados e condições de comércio enquanto os portugueses tivessem a velha capital de Malaya nas suas mãos. E, portanto, o assalto é feito, o desembarque é feito, há registros holandeses de como é que correu. Os holandeses procederam a uma política absolutamente destruidora, devastadora de todos os recursos da cidade, e a cidade acabou por capitular já em janeiro de 1641, depois de um cerco desesperado, sobre o qual se contam as histórias da fome que a população passava, da diminuição drástica da doença. O último capitão acabou por se render perante as garantias do capitão holandês de que seriam poupadas as vidas e os bens. A cidade rende-se e procede-se então à inventariação daquela que fora uma cidade cobiçada durante várias décadas pela companhia holandesa, e o resultado, isto são os próprios fundos holandeses que dizem, é mais ou menos decepcionante. Não só porque o capitão holandês deixou os portugueses partir para a costa oriental indiana, levando os seus escravos e as suas riquezas, mas porque o saque foi muito menor do que se esperava. Seja como for, a cidade nunca recuperou do antigo prestígio, não só porque, enquanto foi holandesa, era Batávia a capital do poderio holandês na Ásia e, portanto, Malaca teria que ser sempre uma posição subalterna, como, mais tarde, quando passa para o domínio inglês, primeiro em Penang, na ilha de Penang, e depois em Singapura, há novamente a mesma questão. Há uma nova capital do Império Britânico naquela região e, portanto, Malaca nunca foi dada a oportunidade para voltar a florescer e, portanto, passou, digamos que a queda de Malaca nas mãos dos holandeses em 1641. The Portugal never leave us a sheep or any treasure, but we are proud to maintain because of the dialect, the language. A língua e falei português, that is very important. So we don't care whether you help, you don't help, we must go on, you see. Obviamente os primeiros tempos são tempos de alguma dificuldade. A principal modificação que se opera e que nós verificamos é a da saída da comunidade de Gujarat. Os Gujarates, no fundo, mercadores do noroeste da Índia, eram talvez a comunidade mercantil mais rica e mais ativa, mais favorecida pelo sultão, e de certo modo as comunidades que ficam não asseguram da mesma maneira o comércio que os Gujarates asseguravam, nomeadamente nas trocas precisamente com a Índia. Daí a necessidade de fazer parcerias com os mercadores locais que permaneceram em Malaca, sobretudo mercadores indianos, os chamados Kalins ou Kalings, oriundos da costa do Coromandel. É que Malaca só sobrevivia como um espaço de liberdade. E se fosse concedida ampla liberdade de comércio e ampla liberdade religiosa a todos aqueles que ali afluíam. My name is Selvaraju. I am doing this temple part-time priest. This temple is more than 130 years. The main statue is elephant face. That's we have got Shiva and we call Parvati and Parameswaran. That's father mother. Then father mother. Their son is one is Ganesha, one is Murugan. The Ganesha is an elephant face. The Murugan is a normal face. The Murugan is coming from the fire. But why the elephant and the Ganesha fish is an elephant? Because the mother, the Parvati, going to take shower. So the Shiva, the father, how many years go to in the jungle? Then after jungle come back. So the father and the son, they don't know each other. So when the Shiva going to enter the house, the Ganesha blocking, he cannot enter. But mother say, I going to take my shower. Don't let anybody go inside. But Shiva is the number one god. So he very angry, he cut his head. So then the mother cry, this is our own son, why you cut? Then Shiva, he will pray something, he say, you go further, you all tell somebody, this is God, going to see
we'll have Way of the Cross, and then Mass, and after that will be washing of the feet. They follow exactly what Jesus done before. And then after that, at night, you will have the people visiting the church, praying until 12 midnight. Then you continue back on Friday. Friday is a very, very important day for the people, the one who has got the Catholic faith. Every Good Friday at night you can see there's a lot of candlelights throughout the compound of the church. And it's so beautiful because this is something has been kept up for so many hundreds of years. But it came from the Portuguese priest. The second one is the Fiesta of the Light, also religious, San Juan. Then we celebrate the feast of San Juan. We'll dress up, all the children, boys and girls, all dress up in green. And then every children will have candle in their hand. So we'll do procession. We will do the procession in the settlement himself. Okay, during Festa San Juan, we actually have a candlelight procession with a mass before that, and then during the candlelight procession, every house lights up candles and they decorate the house with candles. And we continue with daily celebrations, like we have stage shows and activities like dancing and so on. Then from another festival, Fiesta of Saint Peter, or better known as Fiesta de San Pedro. We have turned this celebration partly commercial to get the tourists from all over the world to come here and see what is Fiesta de San Pedro. Fiesta San Pedro appears even on the front page in Australian newspaper. So that's how big the festivals have become. And it attracts not only the foreigners, but also the local people which come and enjoy together with us in the Portuguese settlement. So it has become a multiracial function. From a simple village function, a religious function, now it has become a cultural event. On the 29th of June, we have a Mass in honor of St. Peter. And during this Mass, we have a big celebration. And at the end of it, all the boats, fishermen boats, get decorated and they get the blessing from the priest so that they may be safe at sea and they can go out and have a better catch. And we celebrate for 5 days. Then our last celebration is the Wind of Christ. O projeto Povos Cruzados, como o próprio nome indica, significa o cruzamento das culturas, cultura portuguesa e a cultura que se sente e que se vive aqui no bairro português. Primeiro porque comecei com as crianças, comecei com um grupo de 15, as crianças começaram primeiro do que os adultos, porque os adultos precisam de ser aliciados de outra maneira, ou seja, e as crianças é uma forma de chegar aos adultos. Porque as crianças adoram falar português, adoram. Seja o crioulo português de Malaca, seja o português de Portugal. O projeto que tem agora a aprendizagem da língua portuguesa tem como objetivo não só ensinar a língua portuguesa, mas fazer com que as crianças, os adultos percebam a diferença e similaridade que as palavras têm. As crianças, tanto as crianças como os adultos, para eles perceberem a evolução que o português teve, é importante fazer a ponte entre o português de Malaca, crioulo português de Malaca, e o nosso português. Porque só assim é que eles vão perceber a evolução das palavras, como por exemplo avião, barco à bois, ou cavalo de ferro, que é bicicleta. Porque se eu não pegar no português deles é mais difícil, porque eles tiveram a influência do Barraza, tiveram a influência do inglês
e não sabem o nosso alfabeto, porque é muito diferente o nosso alfabeto. Ei, posso entrar aqui? Ok? Agora tudo gente está a fazer barco. Hereda, cabeça de barco, Pedro Proença. Ok? A Sagres é um pouco também uma embaixada cultural de Portugal, não é? Nós somos marinheiros e estamos a apresentar aqui como nos apresentámos há 500 anos, com grandes navios à vela, e isso facilita muito o contacto, facilita muito o reconhecer em Portugal nesta área do globo. Agora estamos a comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses e nós estamos habituados a trazer o orgulho de ser português, mas levamos de Malaca em vez de trazermos, nós levamos um orgulho enorme, porque realmente ter chegado aqui há 500 anos, ter estado cá durante 130 e vir ver. And if you look carefully into the language which we have done, we find that the words we use are actually archaic words of the Portuguese. They used it before. It was maybe 500 years, 400 years ago, and when you tell them the word and they listen carefully, they say, but I remember this word, but not anymore. O projeto Povos Cruzados, como o próprio nome indica, significa o cruzamento das culturas, cultura portuguesa e a cultura que se sente e que se vive aqui no bairro português. Primeiro porque comecei com as crianças, comecei com um grupo de 15, as crianças começaram primeiro do que os adultos, porque os adultos precisam de ser aliciados de outra maneira, ou seja, e as crianças é uma forma de chegar aos adultos, porque as crianças adoram falar português, adoram. Seja o crioulo português de Malaca, seja o português de Portugal. O projeto que tem agora a aprendizagem da língua portuguesa tem como objetivo não só ensinar a língua portuguesa, mas fazer com que as crianças, os adultos percebam a diferença e similaridade que as palavras têm. As crianças, tanto as crianças como os adultos, para eles perceberem a evolução que o português teve, é importante fazer a ponte entre o português de Malaca, crioulo português de Malaca, e o nosso português. Porque só assim é que eles vão perceber a evolução das palavras, como por exemplo avião, barco à bois, ou cavalo de ferro, que é bicicleta. Porque se eu não pegar no português deles é mais difícil, porque eles tiveram a influência do Barraza, tiveram a influência do inglês e não sabem o nosso alfabeto, porque é muito diferente o nosso alfabeto. Ei, posso entrar aqui? Ok? Agora tudo gente está a fazer barco. They used it before. It was maybe 500 years, 400 years ago, and when you tell them the word and they listen carefully, they say, but I remember this word, but not anymore.
O projeto Povos Cruzados, como o próprio nome indica, significa o cruzamento das culturas, cultura portuguesa e a cultura que se sente e que se vive aqui no bairro português. Primeiro porque comecei com as crianças, comecei com um grupo de 15. As crianças começaram primeiro do que os adultos, porque os adultos precisam de ser aliciados de outra maneira, ou seja, e as crianças é uma forma de chegar aos adultos, porque as crianças adoram falar português, adoram, seja o crioulo português de Malaca, seja o português de Portugal. O projeto que tem agora a aprendizagem da língua portuguesa tem como objetivo não só ensinar a língua portuguesa, mas fazer com que as crianças, os adultos percebam a diferença e similaridade que as palavras têm. As crianças, tanto as crianças como os adultos, para eles perceberem a evolução que o português teve, é importante fazer a ponte entre o português de Malaca, o crioulo português de Malaca, e o nosso português. Porque só assim é que eles vão perceber a evolução das palavras, como por exemplo avião, barco à bois, ou cavalo de ferro, que é bicicleta. Porque se eu não pegar no português deles é mais difícil, porque eles tiveram a influência do Barraza, tiveram a influência do inglês e não sabem o nosso alfabeto, porque é muito diferente o nosso alfabeto. Ei, vou sentando aqui, ok? Agora tudo gente está a fazer barco. Ele dá cabeça de barco, Pedro Proença. Esquerda, ok? Essa... O rei Dom Manuel, que decide imediatamente dar ordens aos seus homens, ao primeiro vice-rei da Índia, para chegar a Malaca. É a armada de Diogo Lopes de Sequeira, é a primeira armada a chegar à Ásia do Sueste e a Malaca, não é? Quando dizem a Albuquerque que um mercador Siqueira tinha sido aprisionado e as suas mercadorias tinham sido aprisionadas pelo rei de Malaca, bem como uma série de homens dele que tinham em missão exploratória, diríamos hoje, de espionagem, de tentar perceber quais seriam as hipóteses para a conquista de Malaca, é o momento ideal para Albuquerque preparar uma armada e avançar sobre Malaca. Pela prática portuguesa da altura seria para libertar os portugueses que lá estavam cativos e eventualmente obter autorização do rei da terra, o sultão, obter por mútuo consentimento, por persuasão mais ou menos agressiva, mais ou menos amigável, uma posição de força, uma fortaleza, uma feitoria. O que o Albuquerque fez, segundo tudo aponta, foi ter muito pouca confiança nas negociações que foram feitas e imediatamente avançar para a conquista da cidade. Isto, que muitas vezes é tomado como uma espécie de plano de Albuquerque, de plano de Dom Manuel para tomar cidades, foi na realidade uma surpresa. Afonso de Albuquerque não tinha ordens do rei para fazer isto. Ele cedeu as ordens do rei e interpretou à sua maneira as ordens do rei. A questão da tomada de Malaca enquadra-se num plano estratégico muito mais alargado que, com certeza, Albuquerque tinha traçado em Portugal quando saiu daqui em 1506. Há uma questão que ele aponta constantemente, que é o cerrar as portas de acesso ao mar Índico. A saber, a porta de Hormuz, a porta de Adão e, finalmente, naturalmente, a porta de Malaca. Como os portugueses certamente não conseguiriam ter fortalezas, posições de força, posições, digamos, de vantagem, de privilégio económico em todas as regiões produtoras de várias mercadorias, tudo isto se conseguiria, digamos, de um golpe só, que era uma posição em Malaca. Porque em Malaca cruzavam-se várias rotas. Porque eles
muitas vezes as comunidades portuguesas identificam-se com o local de onde provém, ou vem da Madeira, ou vem dos Açores, ou vem de determinada zona do nosso país, mas estes não, estes são do Portugal inteiro, e vê-los com aquela atitude em ser português, são essas coisas que alimentam, digamos, que nos alimentam nesta viagem. Mas dá para ver, quem faz uma viagem destas, dá para ver realmente a aventura que foi há 500 anos, há mais de 500 anos, sair do nosso Portugal e andar por todo o mundo, porque em todo o lado temos visto vestígios da passagem dos portugueses em todo o lado onde passamos. E foi realmente uma epopeia, um povo com 2 milhões de habitantes, fazer o que fizemos naquela altura, com aquelas cascas de nós, com aqueles métodos arcaicos de navegação e sem informação, sem poderem prever a meteorologia, foi impressionante mesmo. When the Portuguese came to this part of the world changed. They changed the world, the Portuguese. Small as they are as a country, but they set the world into a new phase altogether. And we are proud that we have been part of that. If you look at the Portuguese community today, you will find a lot of mix, but they call themselves Portuguese because they intermarried with the Portuguese, and the Portuguese culture is so strong that it somehow controls everybody else. So whenever a Portuguese married an Indian, somehow the Portuguese culture was so strong that the Indian followed the Portuguese culture. Now when they married a Chinese, the Chinese also began to follow the Portuguese culture. To me, the future of settlement has to be one thing for certain. It has to remain. We cannot go without the Portuguese settlement. That's one thing. But the Portuguese settlement is